Bom, como a Alia já falou, eu sou médica, sou neurologista e também trabalho com medicina do esporte e sou triatleta. Na verdade, eu sempre falo que eu sou triatleta antes de falar de que eu sou médica, mas hoje eu dei uma invertida. Você viu? E, Acertei. na verdade, eu sou eterna apaixonada por todos os esportes, algo que me acrescente, algo que faça bem para a saúde, porque faz bem mentalmente para mim. Eu também, uma outra coisa, além do câncer de mama que eu tive, eu tenho TDAH. Então, o triatlo, por ser um esporte múltiplo, me ajudou muito. Ou a não usar o medicamento ou até diminuir. Então, isso me ajudou bastante. Então, na verdade, eu acho que o triatlo eu levei para mim não é só como um esporte, eu vou ali fazer e estou feliz, ou vai ficar com um corpinho bom, ou corpinho. Não. Eu levo mesmo como filosofia de vida, porque se eu consigo encarar os treinos que eu tenho que fazer, os Ironmans que eu faço, eu posso encarar qualquer outra coisa. Então, assim que eu encaro a vida. E foi assim que eu também encarei o tratamento. Foi mais ou menos pelo triatlo. Agradeço muito ao triatlo. Mas vamos puxar um pouquinho do comecinho. Você, assim, desde criança já fazia esporte ou você descobriu depois de adulta? Não, eu sempre fiz esporte. Até na escola eu participava do handball, vôlei, atletismo. Eu estava nos grupos de campeonatos da escola, né? E então assim, eu sempre vim fazendo esporte, mas teve um dado momento, quando eu estava na faculdade de medicina, eu não conseguia muito esporte, é o dia inteiro, né? Então eu só conseguia correr e às vezes fazer musculação, que às vezes eu ia antes de começar, né? Era em Caxias, Uau. então demorava um pouco para seguir, para chegar. Então assim, eu sempre precisei do esporte para me manter bem, me sentir bem. Mas eu não comecei agora. O triatlon, sim, eu comecei, como dizer, de burra velha, mais ou menos, o quê? Tem uns 8 anos, eu acho, 9, alguma coisa assim. Porque eu comecei com uma brincadeira. Na verdade, eu já corria. E aí eu falei assim, deixa eu pedalar para ver como é que é esse negócio. Porque pedalar na ciclovia é uma coisa, pedalar no Sim, esporte, para ciclismo é treino. outra. Aham. Aí eu comecei, eu falei, nossa, isso é legal. Mas espera aí, triatlon são 3 esportes, mas eu sei não me afogar, eu não sei nadar. Aí eu comecei a fazer aula de natação para fazer o Para fazer o triatlon. triatlo. E eu entrei, minha mãe desesperada, minha filha vai nadar no mar, não sabe nadar. Nem eu achava que sabia. Eu estava fazendo aula e eu lembro que a distância que eu fiz máxima foi 200 ou 300 metros na aula. Nossa, E eu ia fazer 750, que a distância sprint, a é o menor. sprint, Eu falei, eu né? vou morrer afogada. Professor, não vai. Eu tenho certeza, eu confio em você. Eu falei, então tá, né? Fui, fiz, aí acabou. Aí o Aí bichinho me apaixonou. mordeu. Me apaixonei. Aí só fui aumentando a distância até chegar na Sim, distância é. Ironman. Mas é um vício, é um vício. É gozado isso, né? As pessoas eu vim da natação, depois eu também tive vontade de entrar pro triatlo para fazer o Iron, foi assim que eu fiz. Mas depois eu sou mais apaixonada pela natação mesmo, e já estou um tempo aí Uhum. afastada. Não que eu nunca mais voltarei para pelo menos fazer uma prova, Simone, mas no Sim, momento vamos, eu vou com estou. você. Eba, vai de minha anja, porque realmente o Vamos. pedal é aquela primeira coisa que eu aprendi a pedalar, e tipo assim, eu tinha que pedalar porque o triatlo precisa do Sim, pedal, porque se pudesse passar a parte do pedal, para mim você tava bom. passaria. Depois eu passei a gostar, você começa a colocar na rotina e vê o lado É bom mesmo. daquele esporte também, mas é que tem toda uma segurança envolvida que você precisa pensar bem, né? Principalmente no Brasil, treinar em estrada e Sim, tem é toda uma questão, muito mas complicado. dá pra gente dar um jeitinho. Sim, com certeza. Até treinar em casa também, quando tem possibilidade É, de ter o equipamento em casa para treinar. Então, assim, o meu negócio é treinar. E o mais legal do triatlon é que, por exemplo, hoje era uma corrida, mas está chovendo torrencialmente. Ok, faz um pedal em casa ou faz uma natação. Você consegue mudar, você não fica muito exatamente. engessado. O que para É. mim, com muita energia, que na verdade uma vez eu peguei um táxi, eu comecei a falar com o moço, aí ele assim, eu falei assim, desculpa, moço, eu tô nervosa. Ele, não, mas você não tá nervosa. Eu falei, não, eu sou agitada. Aí ele falou, não, você não tá agitada, você é a subestação da Light. Olha, mas eu ria. Mas naquele dia eu não tinha treinado, então realmente eu tava com energia. Eu Nossa falei, moço, eu Senhora! gostei dessa, eu É a realmente sou uma subestação subestação. da Live. Então, assim, o Muito triatlo bem.
Me acalmou um pouco. Entre aspas. Ele Mas me te deixa um pouco, controlou. isso, um pouco mais normal, assim, mais ou menos. E, Simone, conta pra gente, você descobriu o câncer há quanto tempo atrás? Quando que foi o tratamento? Então, na verdade, começou a pandemia, né? Eu estava aqui na França, então fiquei presa, que na verdade já seria o tempo de eu fazer os meus exames de rotina, porque eu sempre fiz os exames de rotina. E aí estava na hora de fazer, era mais ou menos junho de 2019, que foi a pandemia, não é isso? Eu sempre Foi confundo, março 20, de 20, 2020 que 20, começou. 20. 2020 era mais ou menos junho, julho para eu fazer, estava presa aqui, e voltei para o Brasil quando abriu o voo e tal, mais ou menos outubro, marquei os meus exames, e aí em dezembro eu fiz. Mas não sentia nada, não, para mim foi só de rotina. E quando cheguei para fazer, eu fazia mamografia e a ultrassonografia no mesmo dia. E aí, a moça na hora da mamografia, ela saiu da sala, mas às vezes sai mesmo, é normal. Aham. Só que ali, alguma coisa, eu comecei a conversar comigo. Olha só, vai dar ruim. Eu olhava, tinha um quadro na parede, eu falei, vou falar com quem? Com um quadro. Eu olhava pro quadro e falei assim, vai dar ruim. Eu falei, Simone, você tá ficando maluca. E eu olhava pro quadro e falava assim, vai dar ruim, mas no final vai dar bom. Tudo vai se resolver. Mas calma, muito calma. Quando eu fui fazer a ultrassonografia no mesmo lugar, a médica ficou muito nervosa. Ela, você já sentiu isso? Eu falei, não senti nada, o que que foi? E eu olhando assim pra cara dela, não, a gente tem que fazer uma biópsia. Eu, tá, mas. Não, tem 2 nódulos aqui. Eu falei, tá, depois da biópsia a gente vai descobrir o que é. Porque eu, na verdade, eu aprendi não só com o câncer, mas com tudo, que você tem que viver um dia de cada vez. Não dá para viver 1 milhão de dias ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu colocando o triatlon para a vida normal, você primeiro tem que nadar, depois você pedala e depois você corre. Se eu nadar pensando que eu tenho que pedalar, correr, isso Você não não vai dar aproveita certo. aquele momento da natação e não dá o Exatamente. pormenor. Então eu tinha que. Eu naquele momento eu falei, peraí, o agora é, eu não sei o resultado. Haja o que houver, eu vou tratar se tiver que tratar. Ou se não for nada, foi só um susto. Aí realmente eu fiz a biópsia, escondi de todo mundo, não do meu marido, mas eu escondi porque eu não queria dizer, tem uma suspeita. Você já deixa todo mundo em pânico. A palavra Ah, tá, você câncer, esperou ter o resultado. esperei ter o resultado e, na verdade, porque quando você vai para a família contar, é um bombardeio de perguntas. E Sim. agora? Vai tratar? Vai fazer o quê? E eu não tinha essas respostas. Então, quando chegou, eu tinha tudo já definido. O médico já explicou, tá, 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 tá. Aí eu contei. Mas eu contei assim, gente, dei nome para eles, tinham 2, né? E aí fica até mais fácil de falar com as pessoas, elas, porque quando você fala câncer, sabe? E eu nunca quis ninguém com pena de mim. Eu acho que a Entendi. gente, cada um tem a doença que pode carregar, o que é necessário. Tudo para mim é evolução. Você tem uma doença, é uma evolução. Tem saúde, é uma evolução. Eu acho que eu encaro tudo dessa forma. E aí, eu dei o nome de Billy Willy, era o nome deles. E eu falava, gente, daqui a pouco eu tiro o Billy Willy e tá tudo de boa. Aquele- Tem esse nome. E assim, o médico que eu peguei, né, o doutor Eduardo Milha, ele foi um anjo para mim, porque ele me ouviu muito. Porque existem protocolos para um tratamento de câncer, né? E assim, é tipo hormônio dependente, não é hormônio dependente, então cada um, mas tudo é padronizado. Só que eu acho que no momento que você começa a ouvir o seu paciente, você consegue até uma resposta Sim, melhor do tratamento, né? Então sim. tinha lá o padrão dele e eu lutei muito para que esse padrão fosse um pouco invertido. É que aquela coisa, a ordem dos produtos, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí ele queria a químio antes. Eu falei, pelo amor de Deus, cirurgia. Porque na minha cabeça, de paciente, você acaba com a cirurgia, você já tira uma parte grande do problema, né? Então foi muito conversado, ele levou para um board, conversou com outros médicos e no final eu junto com alguns outros venci e fui para a cirurgia. Com medo? Medo, eu acho que não tinha medo de morrer, não tinha nada disso. Só falava, gente, eu vou e volto.
E a minha cirurgia correu muito bem. Foram 9 horas de cirurgia, mais ou menos. Todo mundo em pânico, porque eu não dou notícia por 9 horas, não tem celular 9 horas. O que que aconteceu? Morreu, né? E a minha Você operou cirurgia no foi muito. Brasil. Fiz tudo no Brasil. Graças a Deus, assim, podem reclamar o que for do Brasil, mas assim, eu não poderia pensar em tratar em outro lugar, sabe? Então, tudo foi. Eu também tenho muita fé. Então, você não pode ser assim, faz cirurgia, acabou. Não, eu acredito que vou ficar boa. Quando você começa a entrar nessa vibe de, eu tenho um câncer, oh meu Deus, as coisas podem piorar porque energeticamente você está falando, eu tô doente. E É, eu sempre falei, eu tenho uma doença que daqui a pouco eu não tenho mais. Se eu sou doente, eu sou para sempre, né? Então eu tenho uma doença que daqui a pouco ela acaba. Não foi fácil, mas as sim. pessoas, elas quando olhavam para mim, elas falavam: "Como assim você aguenta?" Nem eu sei. Nem eu sei. Só que eu não estava preparada nem para desistir, nem para jogar toalha, nada disso, né? Mas na hora que você recebe um diagnóstico desse, você para pensar na sua vida toda. Por isso que não é tão ruim uma doença. Depende de como vai ser e tal. Mas eu Sim, encarei da sim. forma assim: o que que você fez da sua vida? O que que você quer para frente? O que que já tá bom? Então eu coloquei a doença como Simone antes e Simone depois. Mais ou menos isso. Simone de antes tinha mais trava na língua. Agora, Simone de agora não tem muito, não. Simone vai falar, não guarda as coisas no coração, tem que falar. Isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer, guardam um sentimento e acaba se transformando em doença, sabe? É Eu, gente, isso verdade. não tá certo. Aí hoje eu falo mais das coisas, mas voltando ali no diagnóstico, então ele foi feito somente por exames de rotina, nada Uhum. especial. Na minha família não tem caso, que eles consideram caso até vó, não tem, então eu sou a única. Meu genético, negativo. Então eu tinha que ter ponto final, né? Então eu Você fiz fez então a cirurgia, a químio, e precisou fazer rádio também? não, eu não fiz a rádio, eu entrei num consenso lá, então a gente deu uma pulada na rádio, mas assim, eu fiz o protocolo que eu deveria ter feito para o que era o meu tipo de câncer, né? Porque na hora que o médico foi tão engraçado, ele estava assim falando, conversando comigo na primeira consulta. Então a gente tem que ver o tipo e tal. Peraí, não saiu o tipo ainda. Deixa eu ligar aqui pro laboratório. Ele ligou e nisso estava chegando um fax. E ele me explicando. Existe esse aqui que é o melhorzinho. Existe esse que é o pior. Aí eu, ah. Aí chegou o fax. Aí eu, qual o tipo? Ele, então, é o pior. Sério? Que é o chamado triplo negativo, né? Aí eu, entendi. Tipo, eu fiquei meio assim, porque eu sou médica, mas naquele momento eu era paciente. Né? Na verdade, você tem que ser paciente. Quando você começa a ser muito Sim. médica na sua vida, não dá certo. Tanto que meus amigos, Simone, você está doente, vai para o médico. Eu não, eu me trato. São coisas já, uma gripe, mas um Aham. câncer, você tem que acreditar no seu médico. Especialista, exatamente. Senão você quer saber de tudo, não, não dá, né? Não dá para estudar tudo, não dá. Você pode, assim, um ou outro. Ele me respeitava como médica, mas colocava o posicionamento como paciente. Então, Sim, foi sim. uma relação muito amigável. Na verdade, o Eduardo, ele fez o primeiro meio Iron dele agora, porque eu coloquei ele nisso. Porque o que que acontece? Sério? Eu falei assim: olha só, vamos fazer só a cirurgia e acabou. Pra que químio? Pra que químio? Meu cabelo, ai, desespero. Aí ele, Simone, vamos fazer a químio, vamos fazer uma troca. Você faz a químio e eu faço um iron. Aí eu, Olha só, pro teu tá médico bom. oncologista. E ele fez. Eu fiquei super feliz. E ele Que agora show de bola. vai pela frente, já não para de treinar, toda hora tá me marcando e posta coisas do treino. Então, assim, foi uma. Aí eu falo pra você, foi tão ruim assim, eu coloquei um médico pra fazer um Ironman, sabe? Eu tive a minha parte até com os próprios médicos, né? Do jeito que eu me Aham. comportava. A primeira pergunta foi a cabelo e posso continuar a treinar? Foram as duas coisas mais importantes para mim. O cabelo, hoje ok, cresceu, eu tô me sentindo ótima com esse cabelo, mais Você tinha fácil de cabelo treinar. compridão? Tinha cabelo compridão cacheado.
Mas aí todo mundo, Simone, você está muito mais bonita hoje, mas você só vivia com o cabelo preso. Mas eu treinava muito. Hoje, Sim. lavou, acabou. Sabe? Então, até para treinar é mais fácil como Olha, mulher. alguém que é minha amiga aí te conhece pelo jeito, porque ela tá te chamando de Cici, a Miriam Xavier. Ah, minha sereia! Ela nadava comigo. Olha só que mundinho pequeno, eu não sabia que vocês se conheciam. Ela já me deu aula de natação, ela já tentou melhorar minha Ó, técnica. Ela é um amor de pessoa, eu amo muito. Beijo, Miriam! É minha sereia, ela. Eu chamo ela de minha sereia. Que maneiro você conhecer ela! eu treinava com ela, a gente treinava na mesma assessoria. Eu falei, treinava porque eu não tô mais no Rio, né? Então, Aham. eu conheci ela no mar. É, eu conheci ela com a equipe da Voit, com o Álvaro, né? E ela, teve alguns momentos que ela ia na piscina comigo. Não, corrige esse braço, corrige isso. Ela foi fundamental na minha natação. Se hoje Que eu não me legal. afogo tanto, eu também devo a ela. É, e ela te falou da Amo Cici. É que eu não consigo ler nada aqui, eu só tô com Não, você, tranquilo, né? pode deixar que eu gerencio os comentários. Com Ah, então óculos eu tá. enxergo. Aí foi isso. Aí coloquei esse meu médico para fazer um Iron. A minha cirurgia aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu fui muito sortuda disso, tirou tudo, porque era Foi só em de um lado. 2021, então, que Não, você fez a cirurgia. Você foi descobriu em 2020, foi a dezembro, você fez. pandemia. Isso, ó, possibilidade em dezembro, final de dezembro que eu fiz meu exame, e 18 de janeiro veio o diagnóstico, carcinoma invasivo do tal. E no dia 18 de janeiro, no dia 12 de fevereiro eu já estava operando. Foi tudo muito rápido. Ó, deixa só te dar mais um recado aqui. O Marcos Mangi falou que você é irmã dele de coração. Ah, Marquinhos Mangito. Beijo, Mangi. Ele treinava muito comigo, um tempão. E Você aí falou que foi muito rápido, né? Foi janeiro, tal, fevereiro você já estava operando. já estava operando em 3 semanas, né? Que eu operei, foi na sexta-feira de carnaval. E minha cirurgia eu consegui tirar tudo, porque era só de um lado. Eu falei, tira tudo, não quero ter estresse com o outro lado. E coloca logo a prótese, que era a indicação do médico. Então eu Aham. já coloquei, então eu já saí já com os peitos. Falei, pelo amor de Deus, o menor possível. Eu não quero ser peituda, eu não quero. Os meus amigos me zoando, Simone, agora é a hora, coloca o peitão. Eu não quero. Foi um estresse isso. Só para recompor, não quero virar boazuda, não. Exatamente. Exatamente. Aí foi tudo na mesma hora. A minha dificuldade foi logo depois da cirurgia. Porque aí eu não podia fazer absolutamente nada. Por Doeu causa da cada cirurgia, né? célula do meu corpo. E aí eu tinha que esperar, porque eu também senti muita dor, né? Então eu fui. Eu Sim. acredito que eu não tenha feito nada por uma semana. Quando eu voltei para fazer uma revisão, eu acho que ela foi tirar os pontos, a cirurgia plástica, ela falou: você pode caminhar. Aí eu, então se posso caminhar, pode ser na areia da praia, porque eu tava com medo de perder músculo. Então, pelo menos na areia, você força mais. Aham, aham. Aí ela, tá, pode. Aí comecei, e nada de poder nadar. Meu Deus do céu. Nem correr, né? Eu impacto. Eu falei, É. gente. Então, tudo que eu podia, por exemplo, acordei, fazia as quietinhas, fazia um agachamento sozinha, assim. Eu não conseguia ficar parada, né? Na Aham. verdade, a cirurgia foi só o estresse da dor, porque é muita dor, Sim. e não poder fazer os meus esportes. A natação não é a minha favorita, mas é uma necessidade. E demorou, não lembro, acho que 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, para fechar tudo direitinho. Ela falou: você está liberada para entrar na piscina, você não pode mexer os braços. Ainda não podia. Tá bom, posso entrar na piscina. Peguei minha pranchinha e eu ia para a piscina, eu nadava 3.000 só de perna. Só de Nossa perna. Senhora. E É acho que que é vontade, 3.000 só de perna. eu não tinha noção disso porque eu estava tão feliz de estar na piscina, tão feliz, que Entendi. depois de um tempo, a professora lá do clube, vem cá, os meus alunos perguntaram se você tá bem de cabeça para nadar assim 3.000, só fica com a Acabei de pranchinha. cabeça. Eu falei, eu não posso mexer o braço, então é o que eu tenho. E aí, assim, você tem que viver com o que você tem. Eu, nesse momento, eu não Sim. posso mexer os meus braços, então eu tenho que nadar. Aí ela, entendi. Porque ninguém aqui consegue nem nadar 500 de perna, você não para, você vai e volta, começa. Eu falei, é a necessidade, É, né? Então, é e eu, nossa, incrível.
super feliz. Aí correr que demorou um processo maior, porque aí eu ainda estava me acostumando com um peito um pouco maior do que o normal, top, tem que comprar top diferente. Meu Deus, eu tenho peito. Ah, ó, Mas deixa eu aí, interromper de novo para dar os recadinhos dos seus amigos vai. aqui. JCA Assessoria Imobiliária, no seu nome dele, a melhor Iron do mundo. Ai, meu Deus. Aí o João Coutrin, que é coach, falou que foi a melhor atleta que ele teve a oportunidade de trabalhar. É, trabalhou comigo um E tempo. a Vanessa Barcelos, muito guerreira, exemplo de superação. E a Rosana É. Batista, Mamacita, te amo. Ai, meu Deus. Amo todos vocês. Ah, muito legal, muito legal. Eu, Muito na legal, né? verdade, eu tinha eu gostava do meu Instagram para colocar coisinhas bobas, assim. E quando eu tive o câncer, eu decidi que eu falei assim, cara, eu vou colocar. Eu vou colocar porque as pessoas precisam ficar alertas de que tem que fazer o exame, tem que fazer o autoexame. Não dá para ficar. Eu realmente eu atrasei 6 meses, mas não foi nem culpa minha. Mas independente disso, que a gente não vai ter outra pandemia, não atrase, tá marcado, cumpra, porque assim, parece uma bobeira, mas eu peguei um estágio inicial. Então, assim, se eu não tivesse pego, o que que seria? Como é que ia ser esse tratamento? Porque o tratamento, ele é cansativo. Ele, ele esgota a sua energia de uma forma assim, você quer fazer as coisas, às vezes não consegue. O que eu usei durante o tratamento da químio, né? Porque aí depois Fez a aí quimio acabou. branca? Tiveram as duas, que chamam de vermelha e a branca, né? No início, eu tentando salvar o meu cabelo, eu ainda usei uma touca crioterápica, Sim. o Que não adianta inferno. nada, né? Já me falaram. Não adianta. Eu sofri demais, porque há muito tempo até. Meu cérebro era congelado. Eu ficava lá assim, a lágrima descendo e o cérebro congelado. Tô rindo aqui, depois que minha prima também tentou fazer isso, e também todo mundo que Você gasta tentou, que eu já dinheiro. conversei, é só não sei para que serve, porque acho que os médicos fizeram isso aí, mas eu não sei quem conseguiu ficar, É, eu porque também não sei. Você acaba adiando, na verdade, eu vou dizer pra você. Pra mim teve um papel que eu fui aos pouquinhos me acostumando. Eu não tive a coragem que a maioria das pessoas tem de chegar e raspar. Então, pra mim foi um processo mais devagar. Chorava toda vez que tomava banho porque caía muito. E eu falava: "Meu Deus, mas eu tinha pouco cabelo, como é que cai tanto?", né? E não parava de cair. Então, pra mim foi um processo que, gastei dinheiro à toa, talvez, mas me deu tempo do meu cérebro processar isso. Né? Eu não sim, sabia, eu não sim. queria usar peruca, porque eu tinha que nadar, eu tinha que fazer os meus esportes e aquilo ia me dar calor. Então eu já gostava de boné, né? Então assim, aumentei minha coleção de boné e usava boné e lenço, né? E eu tentava combinar o lenço com a roupa mas a químio é um momento que se você não tiver uma estrutura física um pouco mais forte, então assim, eu sei que isso eu devo a fazer muito esporte, você às vezes não tem energia mais para nada, porque a química ela tira a sua energia. Mas quando você tem uma mente de, peraí, eu tô cansada, mas eu posso, sei lá, andar na praia 30 minutos. Então é o que eu vou fazer. Então, na verdade, foi dolorido. Tinha momentos que eu só chorava de dor, porque tem uma medicação que a gente faz no dia seguinte da vermelha, que né, a quimio é para destruir o teu sistema imunológico. Aí vem e toma um remédio para estimular o teu sistema imunológico. Então é uma doideira. Então cada pedacinho dos seus ossos dói. Essa foi a pior parte. E eu não conseguia às vezes me mexer. E eu tinha forças quando a minha sobrinha ia lá em casa. E aí falava assim, Dinda, aí eu não podia pegar ela. Aí eu tenho nome também para os peitos, tá? Panigale. Aí eu falava, Dinda, não pode, Panigale. Tá Panigale. vendo aí? Porque é uma moto da Ducati que eu sou apaixonada. Assim, meu Ah, sonho é ter uma Panigale. Então eu já tenho uma Panigale, já entendeu? tenho. Então a Sophie também ia lá para casa e eu conseguia ter forças às vezes com tanta dor, mas eu brincava com ela ou dava um banho nela, porque você tem algo, um estímulo a mais, né? Eu tinha o esporte, mas também tinha minha afilhada. Tinham pessoas que olhavam para mim e falavam: Nossa, hoje eu só treinei porque eu sei que você tá com câncer e fez o treino. Eu falava, cara, eu não posso, não é por mim que eu tenho que treinar só, é pelos outros. E eu falava assim, meu Deus, eu não tô acreditando que alguém chega pra mim e fala assim, olha, eu só comecei a treinar porque não é possível ficar sentada no sofá quando você tá fazendo químio e treinando. Aí eu, tá, que bom que você, né? Eu ficava um pouco meio,
ué, será que é tão grande assim o que eu tô fazendo? Porque pra mim não era, né? Era a minha cabeça que estava me mandando, mas para as outras pessoas que talvez não tivessem essa prática do esporte, viram que assim não é impossível, né? Mesmo Sim, você tem as suas limitações, é óbvio. Eu não, eu fiquei um ano sem ir para a rua no pedal, com medo, né, de sim, segurar, ter uma e fazia em sim. casa, mas não deixava de fazer. Então, durante a quimio, eu lembro, isso eu não esqueço, meu treinador, era o meu personal. Perto da minha casa, ali na Casa da Coluna, eu ia, numa quinta-feira, era terça e quinta, eu ia, 6 da manhã eu estava lá, 7 voltava para casa, tomava meu banho, 9 horas eu estava para fazer a quimio. Aí ele assim, você vai pra quimio hoje? Eu, claro. No dia seguinte da quimio, eu ia nadar. Era uma sensação assim, ai, tudo que tiver de ruim da quimio tá saindo, só fica o que for necessário. E eu ia, e depois eu morria, claro, morria, mas morria feliz. Entendeu? Eu morria Você feliz. conseguia treinar, é lógico que é outra Conseguia. intensidade, é outro volume, É, tudo adaptado, né? Ninguém tá falando aqui que você saiu mantendo não, não, não. teus treinos anteriores. Diminuir muito a intensidade, diminuir o volume, mas é aquilo, é que a gente tem que jogar com o que tem. Então, com o que eu podia, eu ia fazendo. Então, por isso que algumas pessoas falavam, não, eu treinei porque você treinou. Eu, ai meu Deus, então eu não posso deixar de treinar, mas eu também tenho que postar que eu treinei. Ai meu Deus, era uma É. confusão na minha Pelo cabeça. menos você se ocupava, né? E via que você estava fazendo a sua parte para ajudar. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje eu posto até hoje e algumas pessoas. Agora eu não tenho mais câncer, não tenho mais nada, mas mesmo assim as pessoas. Cara, sério que você acordou hoje 4 da manhã para treinar? Mas tem hora. Eu fujo muito do sol, sabe? Eu tenho um negócio com o sol. Eu fujo dele. Então, às vezes, para fugir do sol, eu tenho que acordar mais cedo que o normal. E tá tudo bem, sabe? Claro, para dormir, eu também vou dormir mais cedo, mas eu acho que é uma questão de ajuste. Eu acho que eu estava até há pouco tempo agora na casa de uma amiga minha, tem 2 filhas e tal. É complicado com filho também treinar. Mas eu falo para ela, você precisa ter algo na mente que fale assim, olha, eu sou mãe, mas eu também tenho um corpo que eu preciso me cuidar. Não é para você Sim. ficar sarada, globeleza, não é nada disso, é saúde, porque a atividade física, ela melhora muito o sistema imunológico, melhora a recidiva de câncer, ela melhora inclusive o aparecimento. Claro, no meu caso, não evitou aparecer porque tinha que aparecer, mas ela poderia ter sido muito pior, né? Então, eu acho que a atividade física, ela tem que entrar na cabeça do ser humano como algo que nem beber água, que nem tomar banho, porque Essa é isso vai te realmente a nossa médica, atleta, embaixadora. Vou falar para a Michelle. Tem que ser nossa embaixadora. E olha, ela está aqui. Já deve ser mais de 11h30. Deixa eu ver que meu relógio porque 11 ela e está meia. falando direto da França. Está aqui com a gente, passando sua experiência. E mais recadinhos para ela. A Tatá aqui, minha imperatriz, quase morri com essa situação. Aí também tem beijo aqui, deixa eu subir aqui. Júlia, Alice e Dani, mandando Uhum. um beijão para tia Magrela. A Andréa Souza, ela é melhor em tudo. Minha neura e minha amiga desde Minha 2005. paciente. Que legal. E o coach aqui, ó, amanhã pela manhã vai treinar. Não importa se está dormindo tarde, não, o João aqui. Ô, ô Simone, e aquela foto até que eu postei na nossa chamada da live aqui, você fez um Ironman depois que você foi liberada, é isso? Bom, enfim, assim, na verdade, durante o tratamento, assim, eu nunca tive assim, ah, tu tá liberada agora. Não. Eu me senti pronta para fazer um. Foi o meio Ironman aqui de início. E eu já tinha acabado o tratamento acabou em julho do ano passado, final de julho do ano passado. Continuei treinando, mas vi que não ia. Tinha algumas provas que eu falava assim: ah, essa não dá, ou essa eu não tô no Brasil, ou essa eu não tô lá. Então, essa calhou, juntou tudo o cenário. Eu tava aqui, era meu sonho fazer uma prova aqui, porque eu já tinha ficado aqui, já estive 2 Ironmans aqui, e eu falava, eu vou fazer essa prova, vou fazer essa prova. Tudo eu também coloco muito pro universo, olha, eu quero isso, então vamos lá, vamos trabalhar para isso. Eu também coloco e não fico sentada, não, eu vou à luta. Ah, tá E certo. aí coincidiu a data aqui com eu estar me sentindo um pouco já melhor, de recuperada mesmo. Eu vi que eu não ia conseguir fazer o full de Floripa, porque eu peguei Covid
De novo, eu tive 3 vezes Covid. E a última vez foi janeiro, fevereiro antes logo. Então eu não tive pulmão mesmo para treinar. E essa foi perfeita. Mas assim, perfeita, só que não. Eu fiz a inscrição e falei, cara, minha primeira prova depois disso tudo. Então a minha preocupação era terminar, porque assim, eu falava, meu Deus, eu falei que eu vou fazer um Iron. Início, sem montanha, eu não sei o percurso, mas eu vou, entendeu? Porque eu lembro, muitas coisas eu já fiz muito doidas. Eu já fiz 2 Irons fulls em um mês, Em né? um Então, mês, em um mês, em um muito mês. doida mesmo. Muito doida. Não indico como médico isso pra ninguém. Mas essa, ela tinha um sabor especial. E E aí eu aposto tava que o teu sozinha. coach não deixou também, não. Você que passou por cima do teu coach. Nessa de 2 anos, dessa de 2 em um mês, ele Dois falou assim, seguidos. cara, você é louca. Aí então, eu sou, mas dá pra recuperar, a gente consegue. Aí ele, tá bom, Simone, vambora. E ele sabe que eu sou doida, né? E aí eu fiz. Só que o pior é que a segunda prova que eu fiz, né? O segundo, foi em Frankfurt. No dia mais quente em sei lá quantos anos. Sei lá, 60 anos. Foi o dia mais quente aquele dia. Nossa. As pessoas estavam caindo para um lado para o outro, assim, tipo, não aguentando mais. E eu continuando. E era full, né? Então, assim, eu fiz essa doideira? Fiz. Tô feliz com isso, muito. Mas essa era depois, sem a Do musculatura tratamento. como antes, e eu tava sozinha aqui. Tava sozinha, não tinha ninguém, só alguns amigos do meu curso de francês, e estavam me dando maior força e tal, e eu recebi toda a força é, antes da prova, né? Eu lembro até de uma mensagem do meu treinador atual, que o Tostinha, ele mandou uma mensagem e chorava na mensagem. Eu falei assim, eu tô muito nervosa. Eu tô com muito. Aí a resposta dele, ele falou, Simone, você é um orgulho pra mim, porque aí eu descobri, eu não sabia. Ele teve 2 avós que morreram de câncer de mama. Nossa. E ele falou assim, e você mostra pro mundo que dá pra levar as coisas de uma forma um pouco mais leve, não ser tão pesado. Você é meu orgulho. Vai lá e se diverte. Diverti. Não, eu não me diverti. Foi caótico. O mar foi. A gente ainda estava na dúvida se ia poder usar roupa de borracha. Eu até fiz uma dancinha, tipo, porque pôde usar. Eu soube, acho que meia hora antes da prova, ou 1 hora antes da prova, que a gente ia poder usar roupa, por causa da temperatura. Já começou a subir a temperatura. Verão, né? Eu preciso da roupa, eu preciso da roupa, preciso da roupa. Ok, foi roupa. Primeira etapa vencida. Vamos pra bike. Bike, que legal. Começa a subir um morro. Você não para de subir morro. Você não para. Quando você acha que está descendo, você está subindo. Que você olha pro Garmin e você está subindo. Falei, gente, que prova é essa? Que prova é essa que eu inventei? Eu falei, eu fiz tentativa de suicídio, tentativa de suicídio. E eu lá, firme e forte. Eu falava, esse pneu tem que durar. Eu rezei a bicicleta. Ela tem nome, essa aqui é a Fênix. Tudo Falei, você dá Fênix, nome, então. tudo eu dou nome. A Bumblebee é que tá no Brasil e essa é a Fênix. Bumblebee. Bumblebee, amarelinha, assim. E essa é a Fênix Ótimo. porque ela ressurgiu das cinzas como eu. E aí, não pra bicicleta. Perfeito. E eu, durante a prova inteira, Fênix, você tem que estar comigo, você tá comigo, ok. Fênix, no final, começou a entrar um vento, mas faltavam só uns 7 quilômetros. Mas eu tava andando de ré. Até aí tudo bem. Tá no fim, vamos pra corrida. A corrida. Mas eu já tava sem perna, já não tinha mais nada. Eu demorei, acho que, sei lá, mais de 4 horas para fazer o percurso. E aí, na corrida, começou a entrar um vento que chegou a mais de 45 quilômetros por hora. Nesse Nossa. dia, aqui não venta assim. Foi nesse dia. Eu escolho uns Pra te dias. testar mesmo. É. E eu corria pra frente, às vezes eu era jogada na rajada, assim. Não é brincadeira, era mesmo jogada, assim. Eu falei, gente, mas ok, tá correndo, o máximo que pode acontecer é cair no chão. Levanta e anda. Mas não caí. É. E eu tinha feito uma plaquinha. Eu fiz uma blusa escrita que eu venci o Ironman, que eu venci o câncer, que era uma Isso Ironman. não era, né? Só que eu fiz uma plaquinha e dei para um amigo meu. Na primeira volta, eu falei para ele me acompanhar no app, tudo direitinho. Na primeira volta,
eu não encontrei ele. Eu falei, meu Deus, ele não vai vir, eu não vou ter plaquinha, eu não vou ter nada. Eu queria cruzar aquela linha de chegada com a plaquinha. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí na segunda eu falei, não, mas a Amanda, ele tá aqui na segunda. Deus é pai, cara. Aí eu tô correndo, tá chegando, tá chegando. Quando eu olhei, foi a hora que eu desabei de chorar. Eu falei, tipo, a placa tava ali, eu tava chegando ao fim, eu consegui completar minha missão. Gente, eu não tô acreditando. A minha plaquinha. Eu já não sabia mais se eu ria, se eu chorava, se eu corria, se eu andava. Eu juro que eu não sabia. E assim, cruzei aquela linha de chegada, mas acho que foi a linha de chegada mais maravilhosa da minha vida, assim. Porque eu falei, meu Deus, eu consegui. E mal depois, assim, eu não sabia, né? Cruzei toda feliz. E depois no meio daqueles prós todos que o Instagram, Iron Man Europa, Iron Man Nice colocam só os que ganham, eu tava lá. Meu Deus, eles me postaram. Porque assim, a plaquinha, talvez. Aí muitas pessoas falaram, cara, parabéns, você é uma vitoriosa e tal. Eu sei que eu já fiz outros Irons antes. Mas esse foi diferente de qualquer outro. Especial, com certeza. Mas a plaquinha, você achou teu amigo? Achei meu amigo! Ele tava É, na lógico, minha você achou, eu vi frente. a foto, mas é que É, pulou a história aí. é porque ele na primeira volta não tava, mas tudo bem, ele tinha que estar na segunda. E aí ele Ah, tava. na segunda. Aí na segunda ele tava, eu entrei com a plaquinha, assim. Foi um negócio assim, oh, meu Deus, ele tava lá. Porque foi um estresse essa plaquinha, eu queria fazer uma melhor, mas não importa. Eu fiz uma plaquinha do jeito que deu e Ficou cruzei ainda. ótima, ficou bem, deu para entender bem, ainda Deu pra foi entender? clicada aí e apareceu no Instagram oficial deles. Pois é, e foi muito legal que as pessoas iam lendo e eu tentando meio que devagar, mais rápido, que eu queria que elas lessem, mas ao mesmo tempo eu queria cruzar a linha de chegada, sabe? Aham. Então, assim, eu não consegui sossegar quando eu cheguei em casa. Fiquei dançando sozinha em casa. Fui comprar pizza, fantasiada com a blusa de finisher, com tudo assim, tipo, eu terminei essa porcaria, entendeu? Toda. Sim, porque tipo assim, assinou embaixo que você agora tá recuperada total, né? Você É, fez o que você precisou fazer para curar a doença e, ó, o que eu gosto de fazer, que é o triatlo, e uma das provas mais difíceis, estou aqui, sim, fiz e estou me sentindo ótima. Então foi foi uma muito conquista, legal. realmente. Foi, assim, foi um dia que eu fiquei assim, gente, e eu cheguei em casa e não tinha ninguém pra abraçar, pra comer, eu tava sozinha. Sozinha não, você tá bem, tá com você mesmo. E comecei a dançar, mas eu dancei muito. Foi muito difícil dormir aquela noite. Muito difícil. Muito. Olha que máximo, muito demais. E assim, né? Depois disso, você falava só uma pergunta antes, né? Quando você estava falando da químio, você treinava antes de ir para a químio? É isso, eu fazia sempre a musculação ou corrida antes da químio, fazia químio, voltava para casa, descansava e no dia seguinte sempre nadava. Eu nunca fazia alguma coisa com muito impacto no dia seguinte para não sobrecarregar demais. E corrida sobrecarrega, então eu preferia ir para natação. Era o E meu na meio de semana da químio você relaxamento. conseguia, porque assim, eu acompanhei, né? Não sei se você lembra, minha mãe teve químio também. Você Graças falou. a Deus também tá sã, linda, maravilhosa, igual você também. Voltou a trabalhar presencial. E enchei tanto o saco que ela agora voltou para academia, tá fazendo Boa. pilates, tá se movimentando, mas realmente o fato que você falou, né, da pessoa que faz atividade física, isso já ajuda, então ela nunca foi sedentária. E também, assim, super admiro ela, você, porque vocês tiveram uma atitude positiva desde o começo. Tem que Sim. fazer, foi igual você disse. Ela sempre fez os exames periódicos, tal, descobriu, já foi para a cirurgia, ela fez a quimio branco, fez a rádio, e foi assim, muito engraçado, né? Porque foi o ano passado, minha mãe, foi minha prima, minha cunhada, então, tipo assim, Nossa, é uma foi o ano avalanche. que todo mundo descobriu, mas graças a Deus todas elas passaram, então, ótimas, maravilhosas, assim, igual você. Ai, que bom. E então, assim, por eu acompanhar minha mãe, todo mês eu tava lá depois da quimio, eu sei o quanto derruba vocês, né, Simone? Então, por isso que eu tô Derruba. perguntando, porque realmente ela passa bem logo depois da quimio, daí depois o remédio, pelo menos para ela, fazia efeito, e aí não tinha vontade de comer, aí quando comia, prendia o intestino, daí prendia, daí depois não tinha vontade de comer mais nada, depois soltava. Então é um É, pedacinho do inferno, né?
até você se acostumar e saber que você vai ter aquilo lá de novo no mês seguinte, quando você for repetir a químio, né? Na verdade, assim, eu fui numa nutricionista antes de começar o tratamento, né? E ela me orientou bastante. Eu segui bem direitinho o que ela fazia, o que ela mandava eu fazer. Eu só não gostava de cozinhar e também não ia querer, então, na verdade, meu marido fazia para mim, sem problema nenhum. Claro que teve alguns momentos que hoje eu não quero comer, ou agora eu não quero comer. E tudo bem. Só que o que era mais importante, eu tentava me forçar, né? Ou que era fruta, ou que era alguma coisa que ela tivesse falado assim, olha, tem que fazer. Então eu tentava fazer e tentar administrar esses sintomas, porque quando começa a ter queimação no trato gastrointestinal é a pior parte, né? Você quer não fazer mais químio, chega, isso está me matando, eu não quero mais. Você tem esses pensamentos, óbvio que você tem. Só que eu falo assim, não, é para um bem maior, é para um bem maior. Só que a químio, para mim, o pior foi a sequela que ela me deixou nas extremidades de neuropatia periférica, né? Então, assim, eu tenho até hoje, né? Assim, vou nadar, os meus dedos doem mais do que o normal. Se você vai andar na pedra, eu andar descalça é um sacrifício um pouco maior. Parece pé de princesa, que nunca andou na terra, que eu já ando. Mas parece, porque agora ele tá de princesa, entendeu? Então, assim, eu tenho essas sequelas. Eu fiz uma cirurgia agora, na mão, de tenossinovite, que provavelmente foi da químio, né? É um dos fatores que pode ocasionar isso, da forma que foi. Eu sentia choques horríveis, eu não conseguia pegar minha filhada no colo, não conseguia escrever. Tem 3 semanas que eu fiz a cirurgia. Tô me recuperando ainda, fiquei 2 semanas nem sem pedalar, porque eu não tinha força, né? Mas são sequelas que vão deixando, mas você vai se adaptando a elas. Em relação a comer, realmente é difícil, algumas horas não dá, mas às vezes eu faço, o quê? Faz uma coisa batida, um suco, né? E bebe com canudo. Isso dá para Aham. conseguir, né? Então, você tem formas de burlar isso. Eu tô enjoada, não quero sentir cheiro de comida. Bate lá uma banana com whey, com não sei o quê, aveia, toma. É, Então, para é, você não ficar, porque como minha avó falava, saco vazio não para em pé. E eu é. precisava nutrir meu organismo porque só vinha porrada atrás de porrada. Então, quando ela se tornou Exatamente. semanal, nossa senhora, era muita químio, era muito medicamento, porque era um medicamento antes da químio, corticoide, não sei o que. E eu lá, aí eu ficava, a Bárbara, né, minha médica, ela era minha amiga lá na Marinha e virou minha médica. Aí eu ficava assim, mas Bárbara, olha só, essa dose de corticoide não tá demais? Olha que É, vai falar com uma médica, né? Aí você tem ela, argumentos. Simone, mas tá na mínima. Eu falei, você tem certeza? Porque assim, dá pra gente diminuir esse negócio. Então, tinham coisas que eu falando como paciente, dá vontade de bater em mim se eu fosse a minha médica. De verdade. Mas tinha horas que eu falava assim, eu vou fazer. Ó, exemplo, tá? Gente, não façam isso, não copiem isso. Tem omeprazol que eu vou tomar antes da medicação. Então, para que eu vou tomar omeprazol em casa? Eu fazia essas coisas. Mas eu raciocinava nesse momento como médica, porque eu Sim, detesto sim. remédio. Eu sou uma neurologista que eu detesto remédio. Então, quando eu pego um paciente cheio de remédio, eu saio tirando o que eu posso. De mim é a mesma coisa. Então, tinham coisas que eu tentava conversar, dialogar, e tinham coisas que ela falava, não, isso aqui não tem jeito, vai ter que fazer. E tá bom, né? Eu tive muita dificuldade de veia, né? As minhas veias eram maravilhosas, mas eram grossas no início, depois acabou. E Ah, aí vi você não pôs o catéter? Não, não, teve uma A mãe, enfermeira que a veio mãe teve que conversar pôr. comigo. Ela É. colocou, né? Foi a melhor coisa. Mas aí eu não ia poder nadar. Tinham coisas que eu não ia poder fazer, Tá você certo, tá entende? certo. Então eu É. preferia sofrer lá. Aí ela falava assim, mas teve uma vez que ela veio tadinha, depois eu pedi desculpa. Ela, um cateter? Eu falei, olha só, eu preciso nadar. Eu preciso correr, eu preciso suar. Eu não posso ficar com esse negócio. Não, eu não posso. Aí eu falei, não quero que converse mais comigo sobre isso. Eu vou rezar, vai dar tudo certo. Faz. Então eu vou isso até o fim, até a última gota. Mas eu estava livre de qualquer coisa no meu corpo, vamos dizer assim, Aham, que me aham. bloqueasse, né? Então, assim, eu fui uma chatinha, mas lá na clínica, todo mundo um amor, sempre com muito carinho, muito cuidado. Aí, às vezes, a lágrima descia de dor da medicação ou enjoo, alguma coisa assim. Tem uma hora que você tem que comer gelo, você fala, que saco comer gelo, né? São coisas que É você vai verdade. passando.
Tive que comer gelo. Tinha muito sorvete de limão que meu pai comprava para minha mãe lá para comer. Excelente. Pois é, tinha que começar as coisas na hora específica, tinha que ser na hora certa. Ó, tá entrando o remédio, começa, né? Era uma coisa toda coordenada. Então, assim, no início eu tava com muito medo de tudo, eu não sabia o que que ia acontecer comigo. Depois que eu vi que meu organismo segurava a onda, porque eu ouço muitas pessoas, na época que eu tive, muitas amigas minhas tiveram também e vieram falar comigo, eu tentava orientar. Eu lembro que a Camila veio pra mim, ela chorava tanto. Eu acho que eu fiquei 4 horas com ela só tomando café da manhã, tomando café, só falando. Aham, Eu falei, olha só, aham. não é sentença de morte. Sentença de morte é se você colocar na sua cabeça. Oi, sumiu o E som. tudo. Voltou? Voltou, Foi. voltou. Foi? Tenta Foi. tirar proveito de qualquer coisa que você sinta, tenta aprender a entender o seu corpo, né? Não fique assim, eu vou perder tudo, vou perder cabelo, vou ficar feia, horrorosa. Não, não vai. Bom, eu também achava que eu ia ficar feia, horrorosa. Com sem cabelo, também não gostava de mim, né? Eu não ficava me olhando toda hora no espelho, a gatinha. Não, entendeu? E quando ele começou a crescer, nossa, eu usei touca para acelerar, um boné de LED para acelerar o crescimento, spray. Olha, eu usei tudo. E realmente acelerou. Mas hoje eu não penso nem em deixar crescer. Você vê como a gente muda, Muda, né? né? É, Você também, tem. mas também acho que ela tá tão bonitinha. Não Ela tem horas até. que É. é uma E coisa tá, ó, diferente tá nascendo pretinho o cabelo dela, mais pretinho do que do que grisalho, hein? antes. Viu? É, Então, tá vendo? Tem que tirar o benefício disso, gente. viu? Não é possível. Não pode ser tudo ruim, né? Então tem momentos que você, tipo, pede pra sair, né? Tipo, ai meu Deus do céu, não aguento mais. E depois no dia seguinte você vê que já tá um pouco melhor daquilo e que o sintoma que você tinha não tem mais, mas tem um outro novo. Você vai lidando com isso. Na verdade, eu tive muito apoio das minhas amigas, meus amigos, familiares, então isso foi fundamental. Tem gente que fica sozinho, tem gente que acaba casamento. Então, assim, eu não posso reclamar. Eu tive apoio de todos ao meu redor, né? Então, assim, eu nunca me coloquei de vítima, né? Eu sou responsável pelo meu corpo, inclusive pelas minhas doenças, mas claro que em alguns momentos você se sente fraca. E às vezes eu não Sim, queria chorar na frente de alguém para não deixar a pessoa preocupada, então eu chorava preocupada, né? sozinha. Chorava sozinha. Levanta e vai, entendeu? Então, assim, chorar não é crime. O meu medo não era chorar e parecer fraca, era chorar e a pessoa ficar preocupada comigo, né? Eu tenho um negócio assim de que, não, gente, vou chorar, mas vai passar. Eu tenho uma coisa assim muito racional às vezes. Mas não é ruim. Não é ruim nem é bom, sou eu. Então cada um tem uma forma de lidar com isso. Mas que eu sei que não foi uma fase fácil, não foi. Mas você aprende muito com o câncer, muito. Agora E você deve ter deixado a tua família inteira de cabelo em pé quando você decidiu se manter ativa e tão ativa quanto eu, praticamente antes, olha, né? Eu eu acho que só isso que ouvia, preocupou mais do que o tratamento do mundo, não foi? pode ter sido, porque eu só ouvia assim, minha filha, descansa. Ai, meu marido, Simone, hoje você pode não correr. Não, eu não posso. Não, não existe isso. Eu vou, depois eu durmo, depois eu descanso. Mas eu preciso fazer, né? Eu não estava trabalhando na época. Então, assim, gente, ó, tô cansada agora, ok? Corri, tô mais cansada e feliz. É isso que importa. Era assim que eu vivia. Eu ficava morta depois de treinar, mas era uma felicidade que não tem preço. Aí eu, Com certeza. que é o que eu Teus sinto médicos também mesmo, devem ter ficado tudo cabelo em pé, porque tudo bem, recomenda exercício físico, mas não mas não treino, né? precisa exagerar. Mas não treino. Não, e os 3.000 de perna foi ótimo, né? 3 mil. Eu não É, eu sabia, eu não tinha lembro, noção. é, eu lembro uma Eu, vez eu fiquei com infecção no ouvido e eu também tive que parar de treinar, né? Quando ele me liberou para entrar na piscina, não podia baixar a cabeça, eu também comecei a fazer só a perna. Mas com certeza eu não fiz 3.000 de perna, não. mas é que eu tava desesperada, Mas sabe? não fui tão desesperada assim, não. Mas realmente é muito bacana assim, a forma que você encarou, a forma que as mulheres da minha família encararam também, porque assim, assusta só a gente imaginar que possa ter, né? E lógico que a gente fica preocupado, Sim, e lógico que eu nunca tinha ido no mastologista, eu faço os exames todo mês, mas eu já fui, né? Porque agora a gente começa a já ficar pode assustada, é estar. mãe Sim, e tal.
Enfim, aí eu descobri também que os exames que eu tinha feito antes, nunca tinha feito a ultrassonografia da axila, era só Uhum. de mama, e aí a última eu fiz. Aí começam a falar que, não sei, que a vacina ajuda a dar ramificação para axila. Aí começa a falar um monte de coisa, começa a aparecer umas coisas. Aí vai, meu Deus do céu. Mas realmente, por mais que vocês sejam inspirações, a gente não quer isso pra gente. Sim, de Então, o jeito alerta também nenhum. para todo mundo é manter os exames e ver pela experiência de vocês aí que passa, que é possível, tem É, tratamento. Eu acho que é o recado mais o mais importante que a gente pode importante. deixar para todas as mulheres, né? Um fato legal também, que a minha prima, ela trabalha numa indústria no interior de São Paulo, aí o pessoal da indústria levou ela para dar palestra também, né? Junto com o médico do trabalho, para contar a situação dela e para inspirar e contar para as pessoas. Apesar disso, Simone, talvez você tenha também histórias parecidas, tem gente muito humilde que acha que quem deu câncer foi a mamografia que ficou achatando teus peitos, que, Já ouvi isso, sabe, já. você como médica deve ouvir, então, gente, não tem nada disso. Não, Eu ouvi na isso verdade, salva vidas. de algumas mulheres também que não tem tanta instrução, Ou o enfim, que você fala, desodorante né? causa Você câncer. Não. ou o marido não deixa, né? Porque vai pegar nos peitos da mulher, sabe? Então, umas coisas assim absurdas mesmo nos dias de hoje, Tem. você tendo tanta informação, é fácil, né? Que não tem, não é linguagem médica, tem muita informação muito Sim. tranquila que pode ser assimilada. Não, na verdade existem todos esses mitos, existem familiares que, não, é melhor não fazer, para que isso? Tem condição financeira também envolvida, mas assim, a verdade é que quanto mais você fizer de acordo com a sua idade, na hora certa, maior a chance de que, se tiver, que pegue no início, que seja mais brando, que não tenha metástase. Metástase quem não sabe, é quando uma célulazinha vai para um outro órgão e começa a doença lá. Então, a chance de você combater isso é pegando no início. Não tem outra forma. Então, para pegar no início, você tem que estar fazendo os exames regularmente. E independente de se existe esses mitos ou não, pergunta para o seu próprio médico, né? Se você perguntar para o seu médico, tirar as dúvidas, fica muito mais fácil, porque senão cria um bicho de sete cabeças tão grande que assim, aí você não faz mais nada. E aí você vai ter a doença, aí realmente não tem quimioterapia que resolva. Então eu acho que é importante fazer os exames regularmente, de acordo com a idade, enfim, de histórico, que algumas pessoas que tenham câncer na família vão fazer com um pouquinho de antecedência do normal, né? Do que está estabelecido. Mas o mais importante é saber que, assim, de verdade, tudo passa. Tudo passa. Você pode estar feliz hoje, amanhã já vai estar um pouco mais triste, ou você está muito triste hoje, amanhã vai estar muito feliz. Na verdade, tudo passa. Você tem que ter paciência para passar e saber que você tem que viver o agora. Porque se você pensar muito no amanhã, e amanhã eu vou fazer químio. Ai, meu Deus do céu, acabou minha vida. Já acabou hoje. Peraí, se hoje você tá bem, vive o hoje. Espera para ver amanhã o que vai acontecer. Às vezes você não vai nem sentir nada. Então eu acho que é tentar, porque é difícil, mas é tentar ter uma mente mais positiva no É. câncer ou em qualquer outra doença. Eu acho que isso que é o que é mais importante. Ajuda E também você, imunologicamente, né, a tratar. e você, como médica, sabe muito bem dessa força da energia positiva, Sim. né? Porque não é só você falar, eu vou ficar bem. Não, você tem que acreditar naquilo. E você, quando você acredita, você manda sinais para o seu corpo de que você vai ficar bem. Eu nunca tive dúvida. Eu falei, gente, eu não tô doente. Eu tenho uma doença que já vai embora. E acabou. Então, se você se olhar como uma pessoa que tem uma doençazinha, alguma coisa, uma célula que cresceu fora da organização dela e que ela daqui a pouco vai embora, se você acreditar nisso, ela vai. Mas se você tiver dúvida, fica mais difícil o remédio até o remédio fazer efeito, porque a mente ela age também no sistema imunológico. Ela age no sistema como um todo do nosso organismo, né? Que a gente ainda não tem uma noção disso. Às vezes a gente não acredita porque parece que está falando misticismo, mas não é, é verdade. Exatamente. Por isso que você trouxe, né? Você como atleta, médica, neurologista e que passou pelo que você passou e da forma que você encarou.
E aí eu, né, trouxe os exemplos que eu tive perto na minha casa, realmente também assim foi fantástico o jeito que a minha mãe encarou e minha prima tem que fazer, pega, vai, e não ficou se lamentando. Sim, Lógico, ela falou, tem os momentos de tristeza, tem os momentos, ai, que saco, tem. não quer, brincando, ah, não quero mais fazer, não É, quero mais o ir, né? tem. Mas é muito bacana perceber também, nós estamos falando de três estados, você se tratou no Rio de Janeiro, né? Sim, Rio de Janeiro. Você no Rio, minha prima em São Paulo, minha mãe no Paraná. E assim, pelo relato das três, que bom que nós temos, né, oncologistas aí espalhados pelo Brasil e que tratam vocês com o carinho que todas nós merecemos, né, Sim, independente do médico. E hospitais aí que dão o suporte e que tem cura e pode ser de uma forma mais ah, ah, agradável, leve. dentro do que pode ser agradável um tratamento, né? Então, de todo o carinho lá das enfermeiras do hospital, deram diploma quando acaba a Legal. químio, fazem festinha, não sei se aí no Rio foi, mas a Deu minha pra ir mãe num foi monte de bolo. um monte de boa, lá não, lá tem um diplominha que, né, tipo assim, Legal. tá liberada, teve alta, então fazem festa, e aí a gente descobriu, né, aquelas ONGs das mulheres, né, que tiveram câncer e aí ajudam, tem peruca, tem Sharp, tem Chale, Sim, tem quanto é coisa, tem toquinha, para que elas doam também, né, então sim. é muito Legal. bacana quando você vê que tem toda essa rede aí, e você não imagina quantas mulheres passam por isso e a gente não tem a mínima ideia, né, Verdade. Simone? Então, assim, numa enxurrada, apareceu três uma vez da minha família e que bom que todas vocês estão Ai, que perfeitas, bom. lindas, É. maravilhosas e melhor que antes. Sim, sim. Olha, Simone, foi um prazer aí falar com você. Obrigada aí Eu por que estar, antes que agradeço. você vire abóbora, né? Porque ela está Também quase vira perto da abóbora. meia-noite, já não é meia-noite aí, ela está falando Meia-noite. da França. Quem chegou agora, depois veja a nossa live lá desde o do início. Então, a Simone aí contando da vida de atleta, triatleta da Ironman, e que isso não parou durante o tratamento dela. E é um exemplo aí para todos nós. Eu que te Como agradeço, Ale, pelo seu convite. Já tava muito tempo para a gente fazer essa live e estava é, difícil ajustar, mas te agradeço muito. Se eu puder, acho que se eu deixar, eu fico aqui umas 2, 3 horas falando, entendeu? A gente tem que parar. Mas o recado que eu deixo independente até de doença, de qualquer problema que você tenha na vida, encara de frente e um dia de cada vez. E tudo vai se é resolver, isso sempre. aí. Ó, palminhas a Noelle, Show Magrela, o Marcos Corra Lima. Ah, meu amor, meu querido. É isso aí. Obrigada, boa noite, Obrigada, tá? Ale. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, Boa tchau, noite, tchau. pessoal.